Meus amigos, minhas amigas, que prazer estar com vocês aqui novamente, gravando esses vídeos para conhecer um pouquinho sobre sexualidade. Ninguém sabe sobre isso. Sexualidade, como eu venho reiterando inúmeras vezes, é uma energia. A gente precisa deixar de reduzir a sexualidade apenas na questão pênis, vagina e motel, essas coisas todas. Cama. Não, a sexualidade é muito mais pessoal. Se nós traçássemos uma reta, a sexualidade, ela vai ter duas vertentes. Digamos, para um lado, a sexualidade caminha para o profano e para o outro lado, ela caminha para o sagrado. Veja como é interessante isso. É uma energia poderosíssima. Se nós traçássemos um ponto, esse ponto vocês poderiam entender, vamos entender assim, é nossa primeira dimensão. Imagine se a gente fosse apenas um ponto. É nossa primeira dimensão. Imagine o ponto vivendo nessa forma de valor, de pensamento. Um ponto, mais um ponto, mais um ponto, um conjunto de pontos, ou caminhando com os pontos, caminhando em pontos, formará uma reta. Essa é a segunda dimensão dessa vida, dessa energia, dessa magia. Então, o primeiro ponto é a primeira dimensão, a reta é o segundo ponto. Se pegássemos esses pontos e levantássemos e formasse, por exemplo, uma altura e uma largura, formasse um cubo, estaríamos na terceira dimensão. Observe que essa energia caminha, independente seja para um lado ou para o outro, ela se caminha da primeira para a segunda, para a terceira. Assim somos enquanto indivíduos, enquanto unidades, mas ainda existe uma outra dimensão, porque de um ponto para outro há um espaço, e esse espaço leva um tempo. Então, esse espaço e esse tempo, que muitas vezes não podemos mensurar, é a quarta dimensão. E é nesse contexto que existe a sexualidade. Nessa quarta dimensão, é onde nós podemos entender a Matrix, entender uma caixa, digamos assim, aquilo que entendemos como o nosso universo. A sexualidade é exatamente a convivência, a vivência de como nós exercemos essa dimensão. E o que acontece quando a gente começa a afastar esses pontos, começa a afastar essa dimensão em direção ao profano, em direção ao desejo, em direção à busca, que não para. O homem, até o dia dele fechar os olhos, ele deseja, o homem e a mulher. Essa busca, esse ir. Só que dá a impressão que para cá profano e para cá sagrado. Mas, na realidade, esses pontos, na realidade, eles se encontram. Na realidade, o que existe é um círculo, onde você não vai mais identificar aquilo que é sagrado, nem aquilo que é profano. Mas como o profano, digamos assim, como a sexualidade, como, vamos exagerar um pouco, como a luxúria pode chegar ao sagrado. Essa energia das mais variadas formas que nós possamos exercer, extravasar, ela é justamente essa energia que vai encontrar um ponto de mutação, um ponto de equilíbrio. Eu diria que, como dizia o Nietzsche, ele vai voltar, como Nietzsche dizia, ao eterno retorno. Vai voltar de onde ele saiu, aquele ponto de onde tudo partiu. Seria um ponto nulo, porque você vai para a primeira, segunda, terceira, quarta dimensão, e esse êxtase, esse encontro do profano com o sagrado, que não é uma linha, mas um círculo, vai manifestar uma nulidade, uma vacuidade
digamos, onde cessa todos os pensamentos. O que ele chamava naquela época, e todos conhecem, não só ele chamou isso, utilizou o termo niilismo, que poderíamos chamar, por que não, do ponto máximo da sexualidade, que seria o orgasmo. 3, 4, 5 segundos, onde não existe nada. Há uma vacuidade. Seria um encontro com Deus. Observe, nesse momento, como dizia Jesus, esse reino da primeira, segunda, terceira e quarta dimensão inexistem. Nesse clímax, nesse ponto máximo, você vê aquilo chamaria o zero. Mas não zero do ponto de vista pejorativo, zero no ponto de vista de tudo. É onde você faz a intersecção daquilo que é profano para sagrado. E você atinge um estágio magnâmico, indecifrável, inconceituável. Veja o poder da sexualidade. E veja como nós podemos olhar a sexualidade sem ficarmos nas filigranas dos corpos, dos contatos. Eu diria que o desejo, sim, é o mais importante para você fazer esse percurso. Essa força, que mais uma vez, recorrendo a Nietzsche, ele chamava de uma vontade que está dentro da gente, uma vontade de potência, uma vontade de poder de seguir. Como dizia Martin Heidegger, você vir a ser aquilo que você primeiramente é. Então, isso tudo é um conceito muito, digamos assim, complexo e pode parecer para vocês que estão assistindo os vídeos nessa sequência uma loucura, mas isso demonstra a importância de olharmos para a sexualidade não de uma forma rasteira. Vamos olhar para a sexualidade com uma forma divina, que saísse da primeira, da segunda, da terceira, da quarta dimensão e entrasse na quinta dimensão. Isso é sexualidade. Isso é sexualidade e espiritualidade. O encontro dessas duas forças, formando esse uno com o universo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.